Olá, meus amigos do Facebook, especialmente aí da nossa página Memórias de Chique Chique. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, hoje tem aqui o nosso amigo, conhecido aqui na nossa cidade de longas datas, Silvio Bandeira, homem muito ligado à Igreja Católica, mas que trará para nós inúmeros detalhes de sua vida aqui em Chique Chique, desde a cidade de Belmonte, de onde veio, aqui mesmo no estado da Bahia, a mais de 1.000 quilômetros de distância aqui do município. Quero aqui, desde já, agradecer ao nosso amigo Silvio pela participação aqui na nossa entrevista, Silvio. Para mim é uma grande honra entrevistá-lo. Há tempos que eu queria ter esse momento e mostrar a Chique Chique o quanto você é importante aqui na nossa cidade. Já sei de antemão que você chegou aqui na cidade em 1959. Mas gostaria que você nos contasse como foi, Silvio, que você veio aparecer em Chique Chique, de uma cidade a 1.000 quilômetros de distância. A gente gostaria de saber. Uma boa tarde, Silvio. Boa tarde, obrigado pelo convite. E aqui estou para prestar alguns esclarecimentos sobre a minha permanência aqui em Chique Chique, desde a cidade de Belmonte até o momento. Eu vim para Chique Chique, a convite do próprio meu irmão, Sebastião, que já falecido, para o casamento dele. Eu cheguei aqui em agosto de 1959, 25 de agosto, e para assistir o casamento dele em setembro, mais ou menos dia 20 de setembro. E por alguma situação, alguma circunstância, o casamento foi adiado. Ficou para dezembro. Eu tinha que voltar a Belmonte, mas ele disse, não, você vai ficar aqui em Chique Chique, e você vai continuar seus estudos aqui em Chique Chique. Você vai fazer admissão e também tem um curso de radiotelegrafista aqui, MOSSE, que você pode aprender, porque aí a própria empresa de aviação está precisando de radiotelegrafista. Então eu preferi ficar aqui na cidade. E aqui estou, há esses 60 anos, morando e residindo aqui com minha família. Silvio, você veio de Belmonte, é Belmonte, né? Belmonte, e aqui se fixou. Você disse que começou a trabalhar aqui como radiotelegrafista, essa área? Eu fui aprender o serviço de rádio com o Sebastião, meu irmão, que ele tinha uma escola de radiotelegrafista, e ele me convidou para aprender o MOSSE. Então eu aprendi o MOSSE, mas eu não fui trabalhar na empresa aérea. Eu trabalhei aqui na prefeitura, em convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Trabalhei aqui na Polícia Civil, como radiotelegrafista da polícia, nesse período de 1960, por aí assim. E continuei até a última gestão, que foi de Carlos Santos, do seu Raul Braga, não sei. Nessa época aí você ainda não trabalhava com aviação antes de chegar a Chique Chique? Quando eu cheguei em Chique Chique, em 59, aí o Edivaldo Assunção Fontoura, ele ia ser transferido para assumir a Lagoa da Itaparica, que pertencia a essa família Nogueira. E o agente, o proprietário da fazenda, Humberto Souza Nogueira, pediu que eu aprendesse o serviço para eu assumir a vaga de Vaninho. Vaninho aqui, que é dono do posto da Chique Chique. E isso aí eu fiz. Eu assumi o despacho da aviação, fui despachante da aviação. Naquele tempo era Real Aerovias, antes, em 59, era Nacional Transportes Aéreos. Depois a Real Aerovias comprou a Nacional, né, e ficou então Real Aerovia Nacional. Então eu continuei trabalhando como despachante nessa empresa. Despachante, e aí nessa época, quer dizer, então que aqui já existia o trabalho, quer dizer, o transporte de avião em Chique Chique naquela época? Desde quando eu cheguei, desde que cheguei em 59, já tinha aviação aqui, que eu vim de avião. E daí eu continuei trabalhando, como já falei, né, que o Humberto transferiu o Vaninho para a Lagoa da Itaparica, para assumir lá a gerência, a coordenação, e eu assumi aqui o despacho do avião aqui em Chique Chique, aqui com o Humberto Nogueira. E Vaninho já estou assumindo a Lagoa da Itaparica. Já nesse tempo já tinha a Nacional,
depois foi incorporado a Real Aerovia Nacional e logo depois a Varig Rio Grandense, né? Silvio, e na época, quais eram as linhas que tínhamos aqui de avião? Olha, começou com a Nacional, Transportes Aéreos, depois a Real Aerovia Nacional e Varig, né? Aviação Aérea Rio Grandense. Aqui pousava também aviões da FAB, que vinham da assistência à saúde, né? Traziam medicamentos, tinha médicos e dava assistência lá no aeroporto mesmo. Então, eles vinham com médicos, dentista, etc. e fornecia medicamento e tudo para chamar o pessoal para fazer o trabalho lá no aeroporto. Então eles faziam um trabalho lá de saúde. O avião da FAB de 15 em 15 dias, de mês em mês, aparecia aqui. Mas a linha meu da oficial era da Real e da Varig. E essa linha comercial, no caso, né? A linha comercial, ela fez que trajetos? Xique-Xique, Salvador, por exemplo, na época chegou a fazer? Olha, primeiro era da Real, saía de Belo Horizonte, era Pirapora, Januária, Carianha, Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique, Barra, Xique-Xique, Remanso, Petrolina e Salvador. Quando incorporado aí ficou a Real. Quando incorporou a Varig incorporou a Real, aí ela mudou, porque mudou o equipamento do avião. Era o DC-3 para 28 passageiros e 4 tripulantes, e o da OAV era 6 tripulantes e 44 passageiros. Era turbo-hélice. Então, ele diminuiu as escalas, quer dizer, fez a escala diversificada. Por exemplo, saía de São Paulo para Belo Horizonte, Montes Claros, não fazia Pirapora. De Montes Claros vinha para Bom Jesus da Lapa. De Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique, não fazia Barra. Aí tinha outro voo que passava em Barra, não passava Xique-Xique. Aí de Xique-Xique ia para Petrolina, de Petrolina já ia para Recife, não ia mais para Salvador. Então ficou, nesse período da Varig, com um novo equipamento, fazendo essa linha. De Recife, Petrolina, Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Montes Claros, Belo Horizonte e São Paulo. Mas de qualquer maneira, Xique-Xique na época foi beneficiada, né, com essas viagens de avião. E eu fico assim impressionado, Silvio, porque hoje em dia, pleno século XXI, não temos hoje transporte aéreo, comercialmente falando. Porque se precisarmos de ir para São Paulo, ou mesmo ir para Salvador, só de ônibus. Silvio, o que você acha que ficou faltando aí para que Xique-Xique mantivesse esse trabalho? Ainda que as empresas se retiraram do município, não havia possibilidade de uma outra empresa substituí-la? Olha, na ocasião que estava construindo aqui essa estrada BR-52, nós fomos, na época, o prefeito era João Durães. Fui eu, finado Ney Barreto, e mais outras pessoas. Fomos lá em Rio Verde. Rio Verde, que era como é que dá o nome? O apoio da empresa, né? Que é construtora da estrada. E aí nós fomos lá, conversamos com o engenheiro. Eles disseram, não tem problema nenhum. A gente asfalta a pista. Agora, vai depender da segunda zona aérea de Recife, que tem que trazer engenheiros e tal para saber a posição de vento, aquelas coisas todas que acontecem. Então, ficou assim. Aí nós conversamos com o João Durante, o João se comunicou lá para a segunda zona aérea e ficou a coisa meia, vem para cá, vem, não vem. Mas a empresa, a Varig, descontinuaria o pouso se a pista tivesse asfaltada com 1.300 metros de pista asfaltada. E aí não aconteceu. Limparam a pista, passaram máquina, fizeram tudo, mas o asfalto não chegou. Como veio chegar depois que Antônio Carlos chegou aí e mandou asfaltar. Silvio, no caso aí ainda falando sobre a questão da aviação aérea, né, transporte aéreo aqui em Xique-Xique, você poderia precisar o ano, pelo menos um ano, em que foi realizada a última viagem de avião comercial aqui de Xique-Xique? Olha, não tenho assim preciso, mas foi, se não me engano, foi em julho de 1974. Foi em julho de 1974 a Varig suspendeu o pouso. Silvio, e aí eu sei que
Você, quem é que não conhece que Silvio Bandeira, casado aqui com a Dona Eni? Este ano eu sei que completa aí 55 anos de casado, né? É as esqueci agora foi o nome, 55 anos, mas sei que será uma grande festa, porque hoje em dia não é fácil manter um casamento por longas datas, mas é lógico, Silvio, que não teria como não vir a nossa curiosidade em saber como foi que vocês se conheceram. Vocês se conheceram em Belmonte, foi em Xique-Xique? Na realidade, eu nem sei se Dona Eni é de Xique-Xique. Eu gostaria até que você nos informasse sobre esse detalhe. Primeiro foi, no nosso encontro sempre foi aqui em Xique-Xique mesmo, porque ela é de Itaguaçu da Bahia, que é de Tiririca, né, no tempo, nos anos passados. Mas ela é de Itaguaçu da Bahia, filha de Nelson Feliciano de Carvalho e Olindina Francisca Pires. E aí eu passando sempre, a gente ia a pé para o aeroporto. E eu ficava hospedado ali na pensão de Dona Altina, aqui na Praça do Máximo, e passava sempre fardado, todo arrumado, e quando a gente passava, ficava aquelas moças tudo dando psico, aquele negócio todo, e aí aconteceu eu namorar com a Eni. E aí estou até hoje, nesses 55 anos de casado. Já fiz as bodas de ouro há 5 anos atrás e pretendo fazer a de diamante com 60 anos. Se Deus quiser, Silvio, vocês merecem, a gente percebe o amor de vocês, sabe? Eu mesmo sou um grande admirador da família, porque eu vejo os seus filhos, eu vejo o carinho que vocês trocam, né? Trocam. São pessoas assim queridas, muito bem educadas, uma família de bem. É a família do bem aqui de Xique-Xique, a família Bandeira. E Silvio, também há um outro tema que eu quero aqui discorrer sobre a igreja. A imagem, em primeiro momento, que as pessoas têm de Silvio Bandeira é daquele homem que em todos os eventos religiosos, sejam eles de missas normais, sejam de missas de ação de graças, de formaturas, batismos, você sempre está por ali mostrando todo o seu talento, a sua voz, toda a sua grandiosidade dentro daquele templo, aqui na Igreja Senhor do Bonfim. Gostaria de saber se você começou até essa participação ativa na igreja, ainda na infância, ou foi depois que veio aqui para Xique-Xique? Realmente, quando eu cheguei em Xique-Xique, em 59, eu já vinha lá de Belmonte já com essa preciosidade, né? Eu falo preciosidade porque eu já cantava lá. Era rapazinho, de 10, 12 anos, porque minha irmã cantava também lá no coro da igreja de Belmonte, Nossa Senhora do Carmo. Então, quando eu cheguei aqui, aí reunido aí eu participava muito das missas, né, e tal, e fui conhecendo o pessoal era mais velho e cantava lá no coro, né? Eu ainda não participava de lá, mas depois fomos chegando por ali, conhecendo mais gente, minha idade foi chegando, 17, 18 anos, aí fui encontrando as pessoas ali e fundamos o Coral Senhor do Bonfim em 1974. Daí foi que eu comecei a participar ativamente da igreja, que eu cantava, não sabia música, porque tinha Dilton Rapadura, que era o nosso maestro, finado, Deus a tenha. Então ele que dava o prazer dele de tocar para a gente. Então o Coral Senhor do Bonfim, começamos com as 20 pessoas e terminamos com 48. E aí eu participava realmente ativamente com essas pessoas, né? Eu que praticamente era que coordenava os cantos e tudo, porque o pessoal tinha fé, né? Aquele compromisso comigo, porque a minha voz era mais forte, mais alta e tal. Então eu fazia esse trabalho com o grupo. E logo após, tinha a irmã Marina aí também, que criou o coral Os Canarinhos. Aí ela combinou comigo, Silvio, o dela era de 7 a 10 anos. E quando começar essas crianças completaram os 10 anos, eu mando para você. Aí, para não misturar os grandes com as crianças, então eu tive que fundar o coral Mirim Divino Espírito Santo, e que chegou a 70 crianças, né, jovens, adolescentes e jovens. E estou até hoje ainda trabalhando da maneira que eu possa e na igreja,
dando minha força através do canto e da voz. Aprendi um pouco do teclado e estou aí até agora. Graças a Deus, Silvia. E aqui só para lembrar, só para voltar um pouquinho atrás aí com relação às bodas, né, de aniversário de casamento, é bodas de ametista. São 55 anos. Eu não estava me lembrando aqui da palavra, né? Porque bodas de ouro é muito fácil lembrar. Mas de bodas de 55 anos, então é de ametista, né? Silvio, ainda sobre o tema igreja, uma curiosidade também fica, até porque eu frequento a Igreja Católica, não assim com tanta frequência, mas em grandes eventos eu sempre participei, até porque sempre gostei de fazer vídeos, filmar formaturas, casamentos, batismos, batizados e outros itens também que fazem parte da igreja. E eu sempre acompanhei a mudança, né, dos freis, né? A cada período eles saem do município, muitas vezes nem por própria vontade, mas superiores, né, por necessidade, transferem de uma igreja, né, de uma paróquia para outra. Mas aí eu gostaria de saber, como foi a convivência com esses freis, né? Praticamente eles que comandam cada igreja, cada congregação. Qual era o temperamento de cada um? Teve um mais tranquilo, mais sossegado, era mais ativo, participava mais, era mais fiscalizador, ou era um pouquinho mais relaxado? Conte-nos um pouco sobre a passagem de todos esses freis com os quais você trabalhou ali dentro da Igreja Senhor do Bonfim. Olha, como padre, logo que eu cheguei em Xique-Xique, que comecei a trabalhar ativamente dentro da igreja, foi com o padre Cristiano, que era holandês, e padre... agora esqueci o nome, vou ver se eu lembro depois. E eram ótimos padres, não tinha exigência, compartilhava com a gente em tudo, principalmente o padre Cristiano. E ele compartilhava com tudo, aceitava as coisas, e a orientação da gente, inclusive, os cantos, às vezes quando ele ia a Salvador, comprava os CD não, os discos de vinil, naquele tempo era grande, e até instrumento ele trazia para a gente, para o coral. E com o padre Evandro, também uma pessoa distinta, bom padre e tudo. Depois vieram outros, sempre padres, depois foi que mudaram para frei. Mas com todos os padres que passaram pela nossa paróquia, eu tive muita assim, aceitação, eles me consideravam também eles. Nunca teve assim, exigência, nem confusão, briga assim, para dizer que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está errado, você nunca teve. Veio acontecer com os freis. O Frei Carlos, pessoa maravilhosa, Frei Rutivaldo, pessoa maravilhosa, sem problema nenhum, e outros freis que estiveram aqui, Frei Chico, como chamado, Frei Francisco. Agora teve um frei, que era o Fenailton. Esse era muito exigente, e até a própria paróquia, o próprio povo, se lastimava por causa da situação dele dentro da igreja, porque ele era uma pessoa enérgico, ele não facilitava as coisas, e comigo mesmo, ele não, como ele falou, não queria nem teclado e nem coral dentro da igreja. Então isso aí foi um absurdo que praticamente acabou com o coral dentro da igreja, porque já que não queria, então foi desfeito. O coral mirim também, pela mesma coisa, foi desfeito nessa ocasião que ele teve aqui. Mas depois ele quis ver as boas comigo, teve uma conversa mais de 2 horas dentro da igreja e tal, ele pedindo perdão, desculpa pelo que ele fez, ouviu muitas coisas, né, negativas da minha pessoa e que não era, e assim por diante, mas o resto, dentro da igreja, foi tudo maravilhoso. E com esse padre aqui, eu não tenho que dizer, uma pessoa excelente, maravilhosa, que é o padre Cláudio. Os 2 antecessores dele, o Romero e Padre Elcio, também foram muito bons, só que era mais à parte. Ele não tinha assim um contato com a gente, né, assim, um contato forte com a gente. Tinha aí o Del, que cantava na igreja, Gisele da Meira, e ele não tinha assim aquela satisfação, aquela vivência de estar com a gente para procurar o que quer, o que não quer, se está certo, se está errado. Eles eram mais assim à parte, mas também não tenho o que dizer assim da própria situação deles.
foram muito bons. Mas e esse aqui foi que levantou totalmente a nossa igreja, foi o Padre Cláudio que está aí. E me permita, Silvio, até essa brecha de falar um pouco sobre o Padre Cláudio Nogueira, porque o Padre Cláudio Nogueira eu tenho observado desde que chegou aqui na paróquia o quanto ele tem feito um grande trabalho aqui na nossa cidade, nas comunidades, sempre visitando, na Câmara de Vereadores, por exemplo, que é da onde sou servidor, é muito atuante, participativo. Recentemente tivemos uma audiência pública aí relacionada aos animais abandonados de Xique-Xique, e ele deu o seu depoimento maravilhoso. Nem sabia que ele amava os animais tanto como demonstrou lá naquele encontro. Quero aqui, Padre Cláudio, dar aqui os meus parabéns o seu trabalho, que realmente ele dignifica a sua atuação aqui na nossa cidade. Os elogios são grandes em todo o município, em toda a região de Xique-Xique. Quando se fala em Cláudio Nogueira, já fala o grande padre da nossa terra. Silvio, vamos falar um pouco agora sobre um tema que eu gosto bastante, até porque eu tive a oportunidade na época, com a minha pequena câmera, filmar ali pela avenida, e confesso que fiquei muito triste porque nos anos posteriores, né, não tivemos mais essa grande oportunidade de ver no Carnaval de Xique-Xique a escola de samba de Xique-Xique, que eu sei que você foi o fundador. Que eu queria que você nos contasse como começou a escola de samba de Xique-Xique. Eu quero dizer isso porque ali envolveu adultos, adolescentes, pessoas de todas as idades, até crianças, né, que colocavam suas crianças na escola de samba porque sabia que era uma dança bonita, uma música brasileira, né, tipicamente nacional, e sabendo de toda a responsabilidade que você sempre teve com todas as pessoas daqui da nossa terra. Eu chegando de Xique-Xique, 59, aqui praticamente não tinha carnaval. Tinha o carnaval de clube, no clube 7 de setembro, que é isso aqui, que hoje é Gemix, e da Sociedade Operária. E tinha em outros locais aí. E o carnaval de rua não tinha. Tinha um cordão que se chamava Cordão de Lourenço, que saía lá perto da rodoviária com mulheres, né, meretrizes. E a gente, mas o que é que nós vamos fazer? Aí eu, que é o pai de Gordinho, né, o pai de... esqueci o nome dele. Que foi o filho de professora Diva. Era o Fernando Ademar José Sartinei Duarte, que trabalhava até no Baneb, e pai de Tazo, né, Tazo. E meu irmão Antônio, que morava aqui, era a telegrafia da polícia, na ocasião, e Sebastião, que era a telegrafia da Varg. Então esses dois irmãos moravam aqui. Aí a gente veio de Belmonte, lá tinha 3 escolas de samba, e aqui nós não temos nada. Aqui o pessoal, às vezes, botava uma máscara aí no meio da rua, saía jogando água no povo, aquele negócio todo. Carnaval sem especulação nenhuma. E aí, vamos criar um negócio, vamos chamar a turma. Aí, como é que vamos fazer? Não temos dinheiro para comprar instrumento. Mas aí, não sei se foi Pedro Bessa, na ocasião ele não era o chefete dessas oficinas dele, mas ele, não, eu vou fazer uns tamborim de madeira. E a gente arruma uns coros lá com o seu Ney Barreto, que ele dá couro de bode de carneiro, né? E assim foi feito. Aí fazia os tambores e tal. E nós saímos. Chamava Batucada Ritmo do Samba. Aí na ocasião, o Dilson Nogueira já era deputado já. E finado de Djalma Bessa. Era deputado estadual em Salvador. E aí fizemos um baixo assinado e levamos para ele. Lá forneceu um bocado de instrumento instrumentos que estão aí, de tambores e essas coisas todas. Então, tamborim, tambor, pandeiro, essas coisas todas, tudo que precisa na escola de samba. E aí nós começamos já a organizar a coisa. E aconteceu esse movimento. Em 1967 nós concretizamos a escola de samba. Depois que nós botamos primeiro era batucada, ritmo de samba. Foi até um tempo com batucada, ensinando aquele ritmo batucada, né? Depois foi que nós entramos com a escola ritmo do samba. Aí já era com outro ritmo, igual na capital, só era que é mais lenta, porque o pessoal que não estava acostumado ainda para fazer aquele trabalho, então o ritmo mais lento, mas já era no ritmo de escola de samba mesmo. E assim foi até
parece que 2004, 2006 foi a última vez que nós saímos. E por falta de condições financeiras, a gente não tinha quem trabalha, quem participava. Também alguns operários, outros eram de boa vontade mesmo, só esperava o dia para a gente ensaiar, porque a gente é que fornecia a roupa, a camisa, essa coisa toda, que quando recebia algum patrocínio. Quando recebia, a gente juntava dinheiro de um de outro, até que mandava fazer as camisas, as camisetas, a roupa e assim. Era a concretização da escola de samba nesse tempo. A participação de todo efetivo por conta própria. Algumas vezes havia um patrocínio, mas era pouca coisa, não era de abranger o grupo todo. Silvio, e na época, logo que começou, os primeiros desfiles, eles foram mistos, homens, mulheres, havia limite de idade? Não, naquele tempo era todo mundo. Inclusive tem até fotografia que você vê crianças tudo na frente da escola, como aconteceu naquele ano que você filmou a escola de samba aqui na avenida. Já tinha crianças tudo pequenas, inclusive meu sobrinho, tudo pequenininho e tal, sentado na frente da... Hoje já são moços, são casados, etc, né? Mas naquele tempo não tinha limite de idade. Era criança, era mocinha, era rapaz, era tudo. E continuamos até esse tempo. E aí fizemos aquela relação naquele dia que você filmou, naquele ano. As crianças, vamos dizer, de uma cor, tipo assim, a bandeira do Brasil, verde, amarelo e azul, vamos dizer assim. Aí ficou uma turma, umas 20 azul, 20, assim por dentro. E a nossa roupa diferente, né? E assim fizemos com esse garbo todo e graças a Deus deu tudo certo, até no tempo que paramos por falta de condição financeira. Mas essa falta de condição financeira, Silvio, ela diz respeito à falta de patrocínio do comércio, das empresas, do poder público municipal ou estadual que seja. Faltou isso durante esse período? Faltou. A gente às vezes, eu praticamente não ia, botava Edson Cruz. Edinho, você fica responsável por essas coisas, com o livro de ouro e tal. E você vai a um, vai a outro. Ele às vezes ia, mas o pessoal dava R$10, R$20, R$30. Não dava para cobrir a despesa que a gente tinha com 70 membros da ala de instrumento. Eu ficava sempre na diretoria de bateria. Edinho ficava na coordenação desses apanhados. E não dava. Os patrocínios que davam a gente era pouco. Quando a gente ia, até gozava com a cara da gente. Manda, diga se você vai trabalhar. É melhor trabalhar do que estar aí pedindo dinheiro na rua. A gente recebia toda a vida essas coisas na cara. Mas a gente persistente não deixava. Vamos fazer do nosso jeito. O que a gente puder fazer, a gente faz para brilhantar o carnaval e estamos aí. Até agora mesmo o Sérgio está querendo que a gente renove isso aí. Vamos ver o que é que vai dar certo. Eu adoraria. Eu tive a oportunidade de conversar com o Sandro, com seu filho, e falei para o Alessandro ver a possibilidade de fazer com que esse carnaval, a escola de samba de Xique-Xique, volte, até porque é um estilo diferente do carnaval, é uma festa muito bonita, a forma como desfilam na avenida, sabe? Sem baixaria, músicas realmente carnavalescas, dos bons tempos, e é o carnaval, a meu entender, da família. É o carnaval que eu posso levar minha filha caçula, posso levar a minha neta, o meu neto, sem qualquer constrangimento, porque é realmente da família. Silvio, outro assunto, e aí volto lá em 1979. Eita, eu nem morava em Xique-Xique. Mas como você é um homem que está há 60 anos aqui na nossa cidade, conhece muita história. Conte um pouco, Silvio, como foi a enchente de 79. Na época, você, como trabalhador que sempre foi aqui na cidade, teve alguma participação? Sofreu com essas enchentes? Teve parentes, amigos que sofreram com elas? Com certeza. Eu morava aqui na praça, nessa casa que Val tem um comércio de roupas aí, faz camisa, roupa, nessa casa vizinha aí dele. E eu tive que mudar repentinamente. Eu estava deitado, a água estava aqui nesse posto aqui que hoje estão reconstruindo aí. A água estava aí. E quando chegou no outro dia que eu estou vendo, já era a água lá na porta de casa. Aí eu disse ao jeito, eu trabalhava na Fundifran.
Eu disse, vamos pegar a rural e vamos carregando as coisas lá para essa casa que eu moro, que ainda só tinha a cobertura, não tinha janela, porta, nada. Nós vamos assim mesmo, vamos para lá que é nossa. Não tinha energia, não tinha nada. E assim foi feito, nessa ocasião, 79. E essa enchente, eu participei muito e ajudei porque a Fundifram fez um bom trabalho nas comunidades, levando alimentos, levando vacina, né, etc. Inclusive com a ajuda muito do Frei Luiz, que hoje é bispo, na ocasião ele era padre, né? A família dele mandou um avião a jato de mercadoria vinha para aqui, mas a pista não dava condições. Era 60 e tantas toneladas de alimentos para dividir para Xique-Xique e Barra. E o avião pousou em Salvador, depois veio dois caminhões, duas carretas, carregadas uma para aqui e outra para Barra. E assim a gente aí começava a distribuir alimento em todas essas comunidades. Quando eu não ia, tinha helicóptero também da Força Aérea, que levava os alimentos para esse povo, a alimentação e barraca, essas coisas todas. Foi um trabalho digno e abrangente que da nossa parte, pela Fundifram e pela minha pessoa, que eu trabalhava como coordenador da Fundifram. Não é por acaso que eu lhe perguntei sobre as enchentes de 79, porque eu já tinha recebido informações que você tinha feito um grande trabalho na ocasião. E dentro ainda do tema enchentes de 1979, eu queria saber, Silvio, o que você acha desse cais que se encontra na nossa cidade? Porque na época ele foi necessário ser construído, não há o que discutir, foi realmente necessário. E há poucas semanas, no Facebook, mais precisamente na página Chique Sampa, do nosso amigo Adriano Brito, a quem eu mando um grande abraço, houve uma enquete para se saber o que a população achava do cais. Se é necessário ele continuar, se seria necessário demoli-lo, reformá-lo, algo que mudasse o aspecto da frente da cidade, as margens aí do nosso rio. Eu queria saber da sua opinião, até considerando o fato de você ter vivenciado as enchentes de 79 e morando até hoje na cidade. O que é que você tem a nos dizer? Na ocasião, antes da enchente, esse cais aí era uma referência em Xique-Xique, para o povo daqui e para o povo que vinha de fora. Porque o pessoal, quando era ao nascer do sol e o pôr do sol principalmente, todo mundo ficava ali na beira do rio, contemplando a imagem, o pôr do sol, etc e tal. Era aquele balaústrazinho que tinha ali na frente, sem esse paredão que está aí. Mas depois da enchente de 79 e 80, a coisa percutiu, né? Se não houvesse depois, logo após o cais, teria acontecido uma situação grave, Xique-Xique. Mas depois que foi feito tudo isso aí, quer dizer, melhorou a situação, porque com o cais e as bancas impediu de entrar água na cidade, porque você sabe que a água foi até ali a porta de Alberto Sampaio, do Esquinabá, a água do São Francisco. A gente ia até de canoa até ali. Quer dizer, se não fosse isso, ia até mais, né? Se não houvesse o que foi feito. Então eu achei que a providência foi essencial. Economicamente, para Xique-Xique, você achou bom? Eu não achei não, porque ficou... Esse pessoal que vem de fora, hoje praticamente não está vendo mais aquelas embarcações dos vapores. Mas as barcas, essas coisas que ainda vem aí, é um sacrifício para o transporte, para você trazer e levar para esse pessoal para a barca, para trazer para aqui para o comércio Xique-Xique. Então, economicamente, é uma falha. Silvio, dentre de várias entidades das quais você participou, inclusive como presidente, a 7 de setembro, o Clube 7 de setembro, onde inclusive participei até de inúmeras festas, né? Cheguei a pegar um período bom, não tão bom como antes de eu chegar aqui a esta cidade. Mas eu gostaria de saber sobre o seu trabalho no Clube 7 de setembro, um clube que fechou e hoje, salvo engano, funciona, acho que o GMIX. Queria que você nos falasse como foi o seu trabalho e o porquê que o Clube 7 de setembro, um clube fabuloso aqui na cidade,
se fechou? Olha, por duas razões. Primeiro, quando a gente tinha, por exemplo, com os nossos presidentes já velhos, Samuel Soares, Alcenor Miranda, Osmar Guedes, Floresval Torres da Silva, etc., tal, muitos outros. E a situação era de repercussão, de moral, de responsabilidade dentro do clube. Era como também na sociedade de operários. Pessoas ali, quando tinha uma festa, tinha que ser daquela maneira, ir para lá, trajada, etc. e tal. Aqui também é a mesma coisa. Então, na segunda parte, foi depois que foi acontecendo outras gestões. Né? Outras gestões pegaram o clube e desvirtuaram. Não obedeceu mais o estatuto nem os regulamentos. Eu já peguei, já numa situação dessa, mas mesmo assim ainda pude fazer algum serviço, alguma coisa pelo clube. Pelo menos na parte social eu mantive e ela continuou com tudo direitinho arrumado e inclusive também participei como presidente da Sociedade Operária. Então peguei também na situação boa, privilegiada. Mas depois vai acontecendo, depois de mim vai acontecendo outras coisas, o pessoal não obedecia estatuto, regulamento, e aí foi a queda virtual do clube, todos os dois. Tá o clube do Operário, você está vendo como está, e aí precisou a gente tomar uma providência para poder levantar um pouco e sair a moral. E aí fomos ao juiz, já tinha 20 e tantos anos que não funcionava, aí estava servindo de local para droga, para prostituição, essas coisas todas. E nós reunimos a diretoria do clube anterior, que era João Araújo, finado, Florzinho, Carlos Santos, que ainda era da diretoria passada, e fizemos com a diretoria do clube, do GEMIX, reunimos, fomos ao juiz e o juiz nos liberou. E aí estamos aí mais por uns 20 e poucos anos sumidos aí, para ver se pelo menos tem esse clube aí para a turma da idade nossa. Silvio, você falou operária, então você também teve participação na operária. E eu cheguei a ouvir um tempo aqui na cidade, né, por pessoas mais velhas, de que havia uma certa rivalidade entre esses dois clubes, o 7 de Setembro e o Clube da Operária. Diziam que, me parece que o da Operária, o nome já diz, Operária era de pessoas assim mais humildes, consideradas da classe menos favorecida, digamos assim, e que o 7 de Setembro era considerado o clube da elite. Estou enganado? Não, era isso mesmo. Se você fosse do clube 7 de Setembro, você não entrava lá não. Só se tivesse um acordo com a diretoria, qualquer coisa assim. E quem estava lá também não vinha para cá, para o clube 7 de Setembro. Então tinha realmente essa rivalidade. Eu alcancei sair, mesmo sem, inclusive, eu para ser sócio do clube aqui 7 de Setembro, passei mais de 5 anos, nome dado lá e fiquei aguardando. Podia ser vir brincar nas noitadas, que era de 7h30, 8 horas até 10 horas, com radiola funcionando. Você vinha para aí, tomava um refrigerante, qualquer dançava, quando era 10 horas encerrava, pronto. Lá na Sociedade Operária, você também passei 2 anos e tanto para poder ser um sócio. E no dia que eu fui sócio, eu tive que mandar fazer uma roupa branca, toda branca, para poder participar do dia 1º de janeiro, que era a festa que eles faziam lá todos os anos. Então tive que me organizar tudo, me arrumar tudo para poder participar. Foi o que aconteceu, que a rivalidade sempre havia nos dois clubes. Em todos os dois havia a rivalidade, tanto da parte dos operários como a parte social aqui da cidade, que era 7 de Setembro. Mas havia as carteirinhas. Tinha as carteirinhas, tinha tudo. Você só entrava apresentando a carteirinha e você tinha a relação na portaria dos sócios que estavam kits. Se você não tivesse esse kit, você pagava na portaria, então botava para casa. Tanto aqui na 7 de Setembro como na Operária. Tudo tinha organização. As carteirinhas com retrato, com tudo. Principalmente quando for chegando o fim do ano, que é as festas de fim de ano, né, dezembro, Natal, e também o Carnaval, e as moças, aquele negócio, tudo para fazer as carteirinhas para poder ter a entrada. E os trajes, Silvio? Os trajes, quais eram os trajes com os quais as pessoas frequentadoras iam ao clube? Tinha algum limite com relação ao vestuário? Tinha regras?
Quando tem essas festas padrão, tradicional na cidade, por exemplo, 24, Natal, primeiro do ano, é 25, né? É 25 Natal, primeiro do ano, você tinha que traje completo, a rigor. Paletó, gravata, tudo arrumadinho. E as moças também, tudo de vestido longo, essas coisas tudo. Então tinha um regulamento. Quando botava logo no anúncio, traje completo, esporte, vamos dizer, esporte completo. Nada de bermuda, nem de sandália, nem de camiseta, tudo completo. Silvio, ainda falando sobre esse tema das entidades das quais você participou, muitas vezes como presidente, há também o GEMIX, né, que é o Grupo de Elevação da Melhor Idade em Xique-Xique. É um grupo até que novo, é um grupo novo. Já estava aqui na cidade quando ele foi constituído. Como tem sido o trabalho, Silvio, do GEMIX aqui na nossa cidade? Quais são as regras para que as pessoas entrem? Quais são os eventos que o GEMIX realiza anualmente? Primeiro ele foi fundado em janeiro de 2006. Já estamos com 13 anos já de fundação. E o trabalho da gente é dar sempre condição à sociedade, através de um trabalho que a gente faz de organização de festas, às vezes reuniões como já aconteceu com médicos, né, cardiologistas, etc. e tal. E passeio, essas coisas todas que a gente faz, para dar uma condição razoável ao associado. Se cobra uma mensalidade, uma pequena mensalidade, e o trabalho sempre endereçado sempre à turma da velha guarda chamada, né? Nas festas que a gente faz de fim de ano, do Natal, primeiro do ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, a festa da Páscoa, e assim a gente concretiza esse trabalho do GEMIX. E para você ter acesso, ser sócio, precisa apenas a apresentação de um novo associado e pagar a taxa de inscrição para se tornar sócio. E a idade mínima era 50 anos, mas aí o pessoal começou a reclamar que podia passar de 40 a 45, mas a diretoria acatou por 45 anos. Então a pessoa tiver 45 anos pode procurar a diretoria, um associado, e se apresentar e estar lá, fica lá como sócio do clube. Saindo aí do tema entidades, eu queria também saber de você, soube também que você fez vários cursos, mas um bem interessante que me chamou a atenção foi o curso de primeiros socorros. Um curso que inclusive eu defendo para o município. Eu entendo até que as escolas daqui de Xique-Xique deveriam ministrar esse curso. Na Câmara de Vereadores já houve indicação com esse propósito, foi aprovado, infelizmente jamais colocado em prática. É lógico que há um custo, né? Precisa se estudar, mas é algo necessário, porque hoje uma picada de cobra, um acidente de motocicletas, alguém que tiver por ali, tiver conhecimento de primeiro socorro, já pode salvar uma vida, pode pelo menos ajudar a salvar uma vida. E acho muito importante o curso de primeiros socorros, e sei que você foi um dos alunos. Silvio, você teve algum desempenho realizando trabalhos assim de primeiros socorros? Olha, esse curso eu tomei com o Dr. Henrique Sampaio e a enfermeira Dona Naí, que trabalhava aqui no Fundo Rural, que era no fundo do centro paroquial aqui, na ocasião. E eu fiz o curso para poder trabalhar na Fundifran. Eu era motorista, mas depois fui designado pela Fundifran, quando eu recebi o curso, fiquei como técnico de saúde, já com curso de primeiros socorros, e eu viajava com o Zé Carlos Barbosa, que era médico, ele de outra área, mas de qualquer maneira ele viajava com a gente para dando a orientação. E outros médicos também que passaram pela Fundifran e faziam um conchave comigo, né, que eram dos técnicos de saúde que tinham tomado o curso, era eu. Então, eu que fazia esse trabalho. Primeiro socorro nas comunidades, serviço de reuniões com as parteiras,
as meninas ensinando a aplicar injeção nas comunidades, que às vezes na comunidade a pessoa tinha um problema na comunidade e precisava vir para deslocar para Xique-Xique para tomar uma injeção. Então as meninas lá já ficaram, né, ficaram como auxiliar de enfermagem por lá, dada assistência por a gente. Então esse trabalho foi muito digno, eu agradeço ao Dr. Henrique pelo trabalho que ele me coordenou e me ensinou a aplicar injeção, fazer curativo, etc e tal. Passar as coisas todas da medicina, primeiro socorro, o que a gente podia fazer para salvar a vida. Zé Carlos ensinava muita gente também e foi um trabalho muito grato. Dr. Henrique Sampaio, grande médico de Xique-Xique, grande político de Xique-Xique, um cidadão ético, muito ético, tive o prazer de conhecê-lo. E não é por acaso que, em frente à Câmara de Vereadores, há um monumento em homenagem a ele. E ainda nesse tema, sobre os primeiros socorros, curso que você fez, eu queria saber, Silvio, se você chegou a fazer algum trabalho, por exemplo, um trabalho de parto. Por exemplo, você chegou a fazer um trabalho de parto aqui na cidade, porque eu vi comentários que você tinha vontade mesmo, era de ser médico. Você confirma, Silvio? Porque cara de médico tem, viu? Realmente eu tive, no pensamento, quando era criança, a gente brincava sempre em casa, sempre como um médico, né, assim, criança. E aqui nesse trabalho da Fundifran, uma senhora lá do Alegre, a Maria parece, e ela estava com a barriga já grande e ela estava sentindo assim umas dores e tal. Aí me chamou. Tinha até a irmã Fernanda que trabalhava com a gente também. Aí, se você vai lá, que você é o técnico, você é quem vai observar. Aí fui lá, onde ela ficar na posição certa, para ter a barriga e tal, como os médicos me ensinavam. Eles, olha, aqui não tá tempo de você ainda tentar ter criança agora não. Mas aguardamos, porque o doutor Zé Carlos vem para aqui essa semana, aí eu já vou falar com ele, e ele vai fazer uns exames minuciosos mais com você. Tá bom, e assim foi feito. Quando chegou na semana do Zé Carlos, foi lá, e se você pode preparar, porque se você for para a comunidade do Alegre ou para o Barreiro, essa mulher vai ter criança para a semana que vem. E foi dito, e realmente aconteceu, eu fiz o parto. E essa senhora me deu a filha dela para eu ser padrinho. Hoje eu não sei onde é que estão mais, a filha dela, nem ela, não sei onde é que estão morando, se estão aqui ou se estão em outro lugar, não sei. Mas eu fiz o parto, mas foi normal. Fiz tudo direitinho, como a medicina ensina, né? Tudo higiênico, tinha tudo direitinho, lavei tudo. As vasilhas, que não tinha nada de... Mas as vasilhas foi tudo fervidas, as peças, tudo. Foi tudo direitinho e graças a Deus deu tudo certo. Foi um parto que eu fiz, mas quase já nascendo a criança. Não foi coisa para a gente ficar ali naquela tentativa e vendo a mulher sofrer aqueles... Né? Então foi tudo, a menina já estava nascendo, coroando. E aí só foi. Mas foi uma experiência e tanto, Silvio. Há de convir que foi uma grande experiência aí na sua vida. E depois disso, você teve uma outra experiência, assim, até um pouco arriscada, embora essa me parece que não tenha sido tanto, né? Porque fazer um parto, ficar diante de uma mulher ali dando à luz, não é para qualquer pessoa. Eu acho que tem que ter aptidão. Eu mesmo confesso que não sou capaz de ver um parto. Eu acho que eu desmaio na hora, não sei. Acho que pelo que eu me conheço, viu, Silvio? Ô, Silvio, eu observei aí na nossa conversa que você falou algumas vezes sobre a Fundifran. É uma instituição que eu conhecia aqui em Xique-Xique. Conheci até alguns amigos que lá trabalhavam, creio que talvez não fosse mais da sua época. Mas, e percebi também que a Fundifran, durante as enchentes de 79, ela ajudou bastante, né, com o encaminhamento de medicamentos, com vacinações. Mas eu gostaria de saber, e eu tenho certeza que a nossa população, porque já ouviu falar muito em Fundifran, e ouvi pelas rádios, né? O que era o trabalho da Fundifran? Que tipo de instituição? Qual era o objetivo daquela entidade? O objetivo da Fundifran era dar condição ao pequeno trabalhador, ao pequeno lavrador.
Apesar de que na ocasião a gente fazia esse trabalho, mas o pessoal das ilhas, das ribeirinhas aí, eles não acreditavam. Ainda tinha algumas pessoas que digam, não vão com eles porque eles vão pegar os seus pais, os velhos, para fazer sabão. Não aceita o trabalho deles. Aí ficou muito tempo nisso aí, uns 4, 5 anos aí, até que a gente foi aprimorando. A irmã Fernanda foi para lá, ia nas comunidades com a freira, com o padre. O padre também ia na ocasião e aí fazia reunião, fazia missa, aí o pessoal foi chegando. Então o trabalho da gente era esse, dar condição ao trabalhador, a pessoa menos favorecida, e dando orientações para ir ao sindicato, para ir à colônia de pescadores, porque tudo precisava de um, de outro, aquele negócio, né? Então eles já não precisavam mais, ia direto. Se ia para o sindicato, ia direto, o sindicato precisava uma interferência de alguma pessoa. E o trabalho da gente é o seguinte, por exemplo, a gente, na comunidade, vamos dizer, das ilhas, quando chegar no período o rio vazou, a gente já começava a fazer o trabalho. Levava o feijão, por exemplo, um saco de feijão, para aquele grupo, tinha um grupo formado, um grupo na comunidade, vamos dizer, da Queimada do Canto, ou então na Marracouro, na Passagem, etc., já tinha aquele grupo de lavradores, vamos dizer, 30 lavradores, então já levava X quilos de feijão. E tudo, se a gente despachasse 10 quilos de feijão para eles tinham que devolver 10 quilos de feijão. E ainda fornecia o dinheiro para fazer a capina. A mesma coisa, a devolução era a mesma coisa. Se fosse R$10, eles devolviam R$10. Se fosse 10 quilos de feijão, devolvia o milho, tudo naquilo ali. E já ficava e o que eles devolviam na ocasião, que eles plantavam em dezembro e janeiro, e devolviam em março, abril, por aí assim. E depois a gente já levava para Caatinga, a comunidade aqui de Barreiro, Alegre, Chico Eduardo, essas comunidades aqui da Caatinga, que trabalhavam também com a gente. A mesma coisa se fazia com eles. Dava o feijão, o arroz, eles voltavam tudo pelo mesmo preço. Dinheiro e a mercadoria. Trabalho esplêndido da Fundifran. Eu tive o privilégio de conhecer de perto e realmente muito bom mesmo. Trabalho inesquecível e a gente gostaria que houvesse entidades, né, com essa mesma finalidade hoje na nossa cidade. Silvio, aí eu quero entrar também num assunto que muitas vezes as pessoas acham que é um assunto espinhoso, que é política. Eu não acho espinhoso coisa nenhuma, até porque a política está dentro de todos nós, no dia a dia. É na compra do arroz, é na compra do feijão, é no nosso transporte. São em vários setores. Eu sei que você foi candidato a vereador por 2 ou 3 oportunidades, não logrou êxito e fez muita falta, porque com certeza a Câmara de Vereadores ganharia um grande cidadão como parlamentar ali naquela casa. Mas sei também que você ganhou um título de cidadão xique-xiquense, que é a maior comenda aqui do nosso município, dado pelo Poder Legislativo Municipal. Esse título de cidadão xique-xiquense deve ter trazido muita emoção a você. Eu acredito, porque você é de fora, e o título de cidadão xique-xiquense só pode ser dado justamente a quem é de fora do município, que tem prestado relevantes serviços na cidade. Silvio, conte-nos aqui um pouco sobre a emoção de ter recebido aquele título e também sobre a sua experiência como candidato a vereador. Na ocasião, como candidato a vereador, eu lancei a candidatura quando o doutor Henrique era candidato a prefeito. Falei com o Vaninho também, que parece que era vice. Ele, não, é maravilhoso, e a gente vai trabalhar para que você chegue lá. E a gente estava com uma força, porque eu tinha aquele pessoal todo dessas ilhas, essas comunidades aí, e eu fazendo um trabalho aí pela Fundifran e consegui essa amizade com esse povo daqui. Então pode esperar que eu vou dar o voto, pode esperar que eu... E assim o povo naquela animação, comigo e eu na certeza, né? Tinha uma pessoa também que era o Zezão do sindicato. Zezão não, era o irmão dele, Aurélio. Aurélio também, que foi candidato na mesma ocasião, era representado pelo sindicato. E eu aqui pela Fundifran fazendo esse trabalho aí, a gente estava praticamente, entrou 3 pessoas aí no meio da questão e começou a desfazer do nosso trabalho. Quer dizer, eram candidatos também. Eu vou dizer que era o Rui, Renato e Dibinha. Foram os 3. Chegavam na casa dessa aí e diziam, não vote Silvio não, porque senão
prefeito só vai ter ele como vereador. Não vote civil não, que só vai ter, e assim a pessoa foi tirando. Quer dizer, quem tinha 10 pessoas na casa, eu só tinha 2 ou 3 votos. E assim diversificou e foi diminuindo a minha votação aí. Fiquei na surpresa com 396 votos naquela ocasião. Mesma coisa aconteceu com um Padre Aurélio. Não foi também, ficou na suplência. E na questão do título, foi a maior satisfação que eu tive na minha vida, porque chegando numa terra dessa aqui para receber um título dele, e também da autoria de uma pessoa que foi da escola de samba, foi um bom ritmista de cuíca, e Alcide Marcelino foi autor desse certificado, desse diploma. E na ocasião o presidente era o seu Francisco Machado e o Laércio era o secretário da Câmara. Então o título assinado pelas essas 2 pessoas, mas a autoria de Alcide Marcelino da Silva. Silvio, vamos passar agora para aquele momento família. Eu acho muito gostoso. Isso aqui só para relembrar o que eu já havia dito, que quando se fala aqui na família Bandeira, fala-se em família de bons cidadãos, de grandes cidadãos. E não é à toa que você tem esse nome zelado e amado aqui em toda a nossa cidade. Não importa quem sejam as pessoas, você sempre foi referência de homem do bem na nossa cidade. Não só você, assim como toda a sua família. Eu vejo, Silvio, que você é uma pessoa muito de curtir realmente a família, de participar de festas, de eventos, com sua esposa, com filhos, netos. Queria que você contasse como que é essa relação. Afinal, você hoje é avô, só não sei se ainda é bisavô, mas que já é bisavô. Então conte como que é essa experiência, ainda denga muito os meninos. Rapaz, é aquele amor que a gente não deixa. Eu já trago aquele amor lá do meu pai falecido, minha mãe também já falecida, mas eu trouxe o amor para todos esses 5 filhos que eu tenho maravilhosos, graças a Deus. Não tenho o que dizer nenhum deles, e também acho que eles não têm nada que dizer de mim, porque eu sou realmente um bom pai para todos eles. Tenho um amor, tenho uma sinceridade com eles, converso as coisas, eles me procuram, às vezes os que eles não sabem me procuram, eu pronto para informar, para dizer, e assim cativando todos. Hoje tenho meus 16 netos e 2 bisnetos, tem um já para nascer, já tem um, mas o outro está nascendo já, então praticamente 2 bisnetos, 16 netos e 2 bisnetos. Bisavôzão ainda tá jovem, viu, bisavô? Eu sei também que em meio à família ali, você também dá suas pitadinhas na cozinha. Diz que você tem um prato aí que eu mesmo desconhecia, mas aí me falaram e eu falei, vou perguntar, porque eu mesmo nunca tinha visto falar. Você sabe porque eu também sou leigo na cozinha, que é o tal do escabeche. Conta aí, o que é esse escabeche, Silvio, que eu nunca ouvi essa palavra. Os peixes escabeche aqui você pega o peixe, faz postas, né? O surubim principalmente. Os outros também faz também, mas aí depois você frita o peixe. Aí você faz de 2 maneiras, ou com o coco de dendê, ou então faz o tempero com tomate, aquelas coisas todas, massa de tomate, e com o azeite galo, qualquer um azeite oliva, né? E aí depois que tiver frito, aí você joga em cima daquelas postas ali, pronto. Deixa por alguns minutos aí, tá pronto para mandar brasa. Mas você tem outros temperos e outras comidas que você joga duro? Faço minha feijoada assim, para a turma lá de casa sempre adora. A feijoada, eu faço minha moqueca também de peixe, todo mundo gosta. E outras coisas mais que a gente vai se evoluindo no trabalho que a gente vai fazendo, vai conquistando mais. A gente já faz também aquelas moelas, né, que eu faço sempre, todo mundo acha uma maravilha. Então, as moelas já cozidas depois, antes dela amolecer, não deixa amolecer muito. E aí faz aquele pirão ali depois, aí pronto, tá. Com a pimentazinha vai embora. Uma coisa que eu também não poderia deixar passar é a sua experiência de ter trabalhado com o professor Carlos Santos. Eu queria que você falasse, Silvio, como foi a experiência de trabalhar com o prefeito Carlos Santos. Eu me recordo que quando cheguei em Xique-Xique foi em 1986 e ele havia saído, já não era mais o prefeito de Xique-Xique, mas tinha realizado um grande trabalho. E algo positivo que eu tenho de lembrança do trabalho dele é da Festa da Cidade. Não, na realidade ainda conheci o trabalho dele da Festa da Cidade. Queria que você nos contasse um pouco aí sobre a experiência de ter trabalhado com o professor Carlos Santos.
O meu trabalho com o Carlos Santos foi ele como prefeito, eu no setor de comunicação da Polícia Civil. Então, o salário era pago pela prefeitura e a aparelhagem, papel, essas coisas, tudo pela Secretaria de Segurança. Agora, para dizer que o trabalho foi muito bom com ele, não foi não. Eram daquelas pessoas zanzinzas que você chegava para receber salário, você ficava sentado ali, aguardava, ele pegava a parte, saía sem dar satisfação a ninguém. Para mim não foi uma experiência negativa comigo. Pelo menos comigo foi negativa. Em outros setores assim, na parte de contabilidade, essas coisas que a gente procurava, era muito atencioso nas coisas. Agora ele como prefeito, para mim, zero. Interessante esse depoimento, né? A gente pergunta porque, queira ou não, você fez parte, né, daquela administração e é sempre interessante as pessoas saberem. Mas, Silvio, eu entendo que devemos já encerrar a nossa entrevista. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação, né, a sua receptividade aqui em nos atender, porque a página Memórias Chique Chique é exatamente para isso, para preservar a memória de pessoas e eventos daqui do nosso município. Não podemos deixar ficar esquecido, deixar esquecidos fatos de pessoas que fizeram algo pela nossa cidade. E você é uma pessoa que realizou muito para o Chique Chique, principalmente os nossos jovens que não o conhecem, o seu passado, o seu trabalho, tem a oportunidade agora de conhecer um pouquinho. É lógico que a nossa entrevista não chega a talvez 10% do que tudo naquilo que você teria condições aqui de nos falar. Eu deixo aqui para você, Silvio, suas considerações finais, você falar o que gostaria de falar sobre algo que eu não lhe perguntei. Seria muito importante você encerrar dessa forma. Desculpa. Antes de eu encerrar, de dar minhas considerações, eu queria fazer uma menção aqui do meu trabalho que foi feito Chique Chique. Se você der permissão. Por exemplo, eu trabalhei na aviação aérea Real Aerovia Nacional como despachante e o agente era Humberto de Souza Nogueira. Trabalhei no Hospital Julieta Viana como almoxarife. Era encarregado da ambulância, na ocasião o diretor era Henrique Sampaio. Trabalhei na Polícia Civil como radiotelegrafista, setor de comunicação. O prefeito era João Durães, Carlos Santos, Reinaldo Braga, Raul Braga. Trabalhei no posto de identificação como auxiliar. Prefeito Magalhães. Fui supervisor censitário no censo 1970, o agente era o Wilson Nunes de Azevedo. Fui proprietário de bares e um mercadinho. Fundei a escola de samba com os irmãos e amigos, primeira batucada Ritmo do Samba. Fundei o Coral Senhor do Bonfim com muitos amigos e amigas de boa vontade. Em 2001, criou o Coral Divino Espírito Santo com mais ou menos 70 crianças, adolescentes e jovens. Trabalhei na Fundifran como técnico em saúde e logo como coordenador da equipe interprofissional. Trabalhei na Quarta do Brasil Limitada como escriturário da comercialização de minérios em 1985. E trabalhei na empresa Baiana de Alimentos, EBAL, Cesta do Povo, como escriturário. Trabalhei no SEAG, Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa da Bahia. E botei aqui, para ser técnico em saúde, fiz um treinamento no Fundo Rural com o médico Dr. Henrique Sampaio e Dona Anaí para assumir a Funifran. Essa foi as minhas considerações e eu quero agradecer a você por ter me aceito essa entrevista e o que eu pude mencionar, o que eu memorizei para falar aqui para você e para no futuro quem for ouvir ou ver, é isso que eu agradeço a todos por essa parte. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, Silvio, e encerramos aqui nossa entrevista e pedir a Deus que continuemos com esse trabalho, com novas entrevistas aí em breve. Um abraço a todos.